Bom dia, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, entre 11 e meio-dia, temos encontro marcado com você aqui na tela do Timaço da Bandeirantes. E hoje vamos repercutir o empate, bom empate do Internacional contra o Galo Mineiro em 2-2 no Independência, em Belo Horizonte, pela Taça Libertadores da América. Repercutindo também a situação do meia Christian Rodrigues, que está saindo do Grêmio, já saiu do Grêmio, e vamos projetar a estreia da dupla Grenal no Brasileirão. Jogos neste domingo, o Grêmio na hora da oração, 11 da manhã, contra a Ponte Preta na Arena, e o Internacional às 4 da tarde, diante do Atlético do Paraná, na Arena da Baixada, em Curitiba. Conosco no programa o Wallace, grande volante do Grêmio, grande em todos os sentidos. O narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes AM 640, Band News 99.3. E o Chico Garcia, o homem que mais entende de arbitragem no Rio Grande do Sul e coordena o nosso esporte aqui da TV Bandeirantes. Eu quero começar com o Wallace, perguntando sobre esta convivência pequena com o Christian Rodrigues. Deu para conhecer o Christian Rodrigues na essência? Bom dia. Bom dia, bom dia. Não chegou a muito conhecer, né, cara? Ele se machucou muito. Acho que a ausência dele dentro de campo não deu com que a gente pudesse conhecer mais ele. Mas pelo que ele, poucas vezes que ele apareceu, demonstrou ser uma pessoa boa, um cara que tem um índole diferente, mas no campo não pôde nos ajudar muito. Mas o tanto que ele pôde ajudar, ele ajudou. Só deixa eu agradecer a presença do Wallace, já comecei a queima-roupa aqui, né? Já foi testado. No sábado pela Mas manhã, antes do jogo. Ele está acostumado, ele estreou em Grenal. Então... Ah, é verdade, já a adrenalina já... Já baixou. Isso deve ter sido um guri muito arteiro, né? Você acha? Como são feios os teus joelhos? O que tu caía quando era jogava bicicleta, né, mano? Bicicleta? Bicicleta todo dia e... Campinho de terra, não é campinho gramado não. Assim, berço de ouro não. Campinho de terra? Campinho de terra. Mas sabe que a observação do Zé Aldo foi boa. Né? Você disse que treinava em campinho de terra. Terrão. Terrão, é. Tinha que ralar mesmo. Tinha que ralar. Diga, Chico. Como dizem os boleiros, ele está sem tênis e sem relógio hoje. Não trouxe. Esqueceu em casa o tênis e o relógio. Duas naves. Bom, titular... Não posso dizer que sim, né? Não posso dizer não, mas estou trabalhando para isso. Meu objetivo é esse. Não quero passar por cima de ninguém, mas acho que o jogador trabalha para isso, para ser titular, e eu também quero ser. Volante tem que passar por cima. Futebol gosta. Tu entendeu o recado? Na regra do jogo. Sim, claro. Regra do jogo. Sobre isso, Rec, a gente falou assim, né? Ele está acostumado, estreou em Grenal. Tu gosta de um Grenal, né, cara? Porque o Filipão te lançou, né? A gente nem imaginava naquele primeiro Grenal, assim, de repente surge o Wallace, de repente, né? E na sequência ele também, às vezes, fora do time, revezando com outros jogadores. Quando tem um Grenal, o Filipão vai lá e escala o Wallace. Aí nesse Grenal, ele não começou com o Wallace, mas teve que recorrer ao Wallace e ali o Grêmio melhorou. É diferente esse jogo, né? Deixa eu só emendar essa pergunta do Chico. Você acha que evitou o vexame? Não posso chamar para mim, né? Acho que tem Rodolfo, zagueiro, tem Marcelo Gro, que está numa excelente fase. E claro, eu procuro ajudar sempre. Eu acho que o Grenal é um jogo... Todos os jogos são bons, mas o Grenal é um jogo diferente, cara. É um clássico, né? E por ser clássico não precisa de motivação. Então, acho que a gente tem que se doar ao máximo nesse jogo. Mas no primeiro Grenal, quando o Filipão te chamou e disse assim, vou começar contigo. Porra, e aí? Cara, não joguei no profissional aí no Grenal. Um friozinho na barriga, né, cara? Mas a gente tem que levar, os jogadores têm que passar por isso. Eu entrevistei na Rádio Bandeirantes o Wallace, ele tem uma história de vida linda, ele é filho de mãe solteira, ele começou do nada, começou menino, está ainda no início de carreira, mas ele conta de coisas assim espetaculares, de uma vida que ele conseguiu conquistar, vestir a camisa de um clube de primeira divisão, vestir camisa de seleção brasileira. Para quem começou do nada, isso é um motivo. Quando é que você ganhou o seu primeiro tênis? Cara, não me lembro. Treinava de pé descalço? Treinei várias vezes pé descalço. Pé descalço é... Eu lembro que eu ganhei uma chuteira de um padrinho meu, uma Tronic prata, que foi
A minha melhor chuteira Era do do mundo era tamanho do aquela. seu, era um pouco maior. É, um pouquinho maior, mas... Nada que 2 meias não se Sim, ajustasse. um pouquinho de Duas meias. uma buchinha ali e tal. Não, ele falou 2 meias. Mas é até importante a gente saber como é que tu chegou no Grêmio, Wallace. Eu jogava no Avaí. Na verdade, eu disputei uma 2 de julho pelo Simões Filho, um time metropolitano de Salvador. E nessa 2 de julho eu joguei um jogo contra o São Paulo. Acabei me destacando, fui para o Avaí. E do Avaí joguei uma Copa Santiago aqui. Não sei se você sabe qual é a Sim, sim. Copa Santiago. Torneio Romeu Goulart Isso. Jacques. Aí acabei de me destacando também. O Fiz um gol Ronaldinho contra o começou Grêmio. lá na Copa Santiago. Fiz um gol de falta contra o Grêmio, ó, coincidência. Você jogando pelo Avaí? Pelo Avaí. Tu vê. No Sub-17. Qual é o tipo de falta que tu bate? Porque não, Mas nenhuma. no profissional não te deixam bater. Não deixa mais, não deixa mais. Mas a base do Avaí jogava de meia, né? Aí era eu, camisa 10. Ah, Mas meia. cara. Para aí, Meia. mas meia habilidoso? Não, nem tanto, né? Passava por cima. Imagina ele camisa 10 lá na frente, mas quando tinha que marcar, os caras, pô, esse cara aí Ele acho não que marca. vai bem na recomposição ali e tal, e aí te recuaram. Sim, Deve ter sim. sido isso. O James, o treinador. Não sei se ele tá no Grêmio ainda hoje, mas ele que me recuou quando eu cheguei no Grêmio. Tá, mas para lá um pouquinho. Tu é nascido no Rio e criado em Salvador? Não, minha mãe é carioca e eu sou napolitano. Nasci em Salvador mesmo. Pô, mas isso aí é o que todo mundo quer, né? Morar no Rio, Salvador, Porto Alegre, as gaúchas bonitas. Jogou em Florianópolis. Jogou em Florianópolis. É. Bom, Wallace, você acha que o Grêmio precisa contratar muito? Cara, acho que nosso time é um pouco limitado, né? Tem vários jogadores jovens, não teve oportunidades ainda. Acho que um pouco de experiência, uma experiência a mais, vai nos ajudar muito. Pois que é, precisa, assim. o Filipão, ele começou o ano apostando muito, né, nos garotos, depois o Grêmio achou que não ia conseguir, talvez, chegar muito longe só com meninos, botou um pouco de experiência e chegou um momento que o Filipão até acabou tirando os meninos do time, né? Como é que é esse trato do Filipão com os garotos? A gente conhece a história do Filipão, né? Ele sempre apostou na gurizada, haja vista que você estreou no Clássico, né? Então o Filipão lhe deu confiança. Mas como é que é o trato dele com vocês? Ele trata com um certo carinho, ele quer nos ensinar. Carinho do Filipão, a gente conhece. O carinho do Vocês Filipão a gente conhecem. conhece. Ele chega a dar tapão em você? Não. Não, isso é na Coreia, Zelda. Lá na Coreia que eles batem. Não, na Coreia tem castigo. Sim, na mas Coreia. é só para quem é coreano. É. Não, os estrangeiros não são Sim, submetidos eles aos não castigos. apanham. Não apanham. Só os. Ele procura ensinar, né? Procura ensinar o que ele sabe, ele, o Murtosa, o Ivo. Depois do treino sempre tem uma atenção a mais pra gente. Pra gente procurar evoluir também. E cabe da gente também querer, né? Tem uma outra questão, Wallace, que tem chamado a atenção, que é você, o Luan, o outro menino, o Everaldo, O Lincoln. o Lincoln, que vocês ficaram mais bonitos de uma hora para outra, né? O cara, quando vira titular, começa a ganhar mais, a mulherada acha o cara lindo, né? Isso é natural. E aí sai na noite e a beleza fica, então, esplendorosa. Aquela coisa, é um facho de luz e tal. E aí havia uma preocupação da direção em ajudar vocês, porque como o cara fica mais bonito e o bolso começa a ficar furado. E eles tinham uma preocupação em cuidar vocês. Como é que tem sido essa relação? Cara, eu não me preocupo, acho que comigo não tem muita atenção, eu moro com minha esposa. Aí comigo não tem, acho que não deve se preocupar muito não. Não sei com outros, cara. Tu já sossegou, então? Já não, tô tranquilo. Que beleza. Hein? Mas a gente teve a notícia recente aí do próprio Luiz Felipe, né? Que tinha da que... base aí, que acabou se perdendo. Isso acontece muito, né? E você já deve ter Bom, já visto tem muitos uns suspeito colegas. a menos. Tem um suspeito. Não foi culpa do Wallace. O Wallace tá casado. Já lançou as âncoras? Deve ter visto muito colega se perdendo no Já caminho aí, né? vi muitos. Esse mês era meio que próximo meu, a gente saía às vezes. Mas ele foi seguindo o caminho dele e eu segui o meu. Quem é esse? O Luiz Luiz Felipe. Felipe. O Luiz Felipe, que ele está falando aí, Pois que acabou indo embora para o Rio de Janeiro. Ainda tem queria chance ser titular. Ainda pô. tem chance de voltar. Não, ele retorna. Ele que Tem anunciou contrato com o Grêmio, ele tem anunciou o que cumprir o procurador. contrato dele. Até 17 ele tem contrato e ele vai voltar. Eu acho que tá E aí- certo. e Botar aí- a cabeça no É lugar, óbvio. né? Lembra o Mário Fernandes? É. Foi dormir na praça lá no O interior guarda de São acordou, Paulo. E aí tava sonhando com ela. Pô, ressuscitou o Bruno Marrone. Dormir na praça. Mas aí é o seguinte, virou jogador atuando na Europa, seleção brasileira de novo, e é isso aí.
tem que botar a cabeça no lugar, né, Wallace? Claro. O que você faz com o dinheiro que ganha? Como se fosse da minha conta, mas estou falando assim, numa boa. Não, mas é uma curiosidade dar uma que as dica, pessoas têm. para dar uma dica. Eu procuro ajudar minha mãe. Minha mãe está construindo a casinha dela lá em Salvador dela. Legal. E eu procuro ajudar ela. Claro, tenho que comprar minhas coisas também gosto de comprar algumas coisas. Mas na medida do possível, lá e cá. Quantos irmãos, Wallace? Tenho uma irmã. Uma irmã só? Uma irmã. Ah, mas daí fica mais fácil de ajudar. Tem uns que tem 12, 13. É verdade, é verdade. Mas as primas Gente das brinca, são mas grandes. é. Tem muita prima. Muita prima. Aproveitando, Rec, essa No gurizada. interior, prima tem outro significado, né? Quando o cara diz, vamos nas primas, o cara diz, opa. E dizem que prima não é parente, né? Isso. Mas enfim, vou fora. Sábado de manhã é mais tranquilo. Mas ele sabe, ele tá ligado, ele... Agora a cara dele é uma cara preparada. Essa gurizada aí e a boleirada tá conectada, né, na rede social. Então a gente tá vendo o Valdívia aí do Inter que tá fazendo, né? E o Wallace eu sei que também é um cara que gosta de postar uma fotinho ali de vez em quando. Ótimo. E agora vai trabalhar mais essa parte também, né, Wallace? A gente tava falando ali com o Fernando Potric, o Flávio Dias, o pessoal aí que tá cuidando da tua imagem aí, para tentar... já tem um carinho, já tem um respeito do torcedor, o torcedor vai poder ter mais contato contigo, né? Isso é bacana também, né? Sim, eu andei conversando com o Patrick ali, a gente vai fazer um negócio bacana para estar mais perto do torcedor, né? Interagir mais com eles. Deixa eu até para complementar. Sim. A fanpage do Wallace já está no ar, então me sopra aí, Patrick. Wallace SS, vai no Facebook lá, porque é Souza Silva, né? Isso. Wallace Souza Silva. Então é Wallace SS, Barbadinha, né? Wallace com L só. E aí a galera vai ter produção de conteúdo ali, vai poder ficar perto do Wallace, ele está lançando essa fanpage aí. E bacana, Legal. porque os jogadores estão pensando nisso também, né? Como gestão de imagem, né? Isso é muito legal. Wallace, você sonha com o quê? O que mais te cativa, mais te seduz nessa profissão? Claro, seleção brasileira por óbvio, né? Sim. Você já jogou nas seleções de base, né? Mas num futuro mais próximo ou primeiro assentar bem aqui no Grêmio, como é que é? Acho que pelo sonho de jogador, um dia chegar e jogar na Europa. E comigo não é diferente, eu também quero. Não sei quando que eu vou, não sei se eu vou, mas que eu quero ir, eu quero. Tem que trabalhar muito para isso, né? E esperar a oportunidade de chegar. Tu te espelha em alguma equipe, em algum volante específico para tentar adaptar esse estilo de jogo? Porque você deve estar acompanhando que o futebol ele tá em extrema transformação, né? A gente tinha posições fixas, hoje já não tem mais. O volante, especialmente, hoje tinha uma característica antiga, hoje já se exige muito mais do volante, que ele saiba chegar à frente, enfim. Você observa esse mercado, quando pode, assiste um pouco? Quando eu tenho oportunidade, eu assisto alguns jogos, campeonato italiano, campeonato francês, espanhol. Um cara que eu admiro jogando, não chego a ser fã, mas eu admiro jogando é o Pogba, jogador da Juventus, né? Bom, mas aí... Boa referência. Boa referência. Aí estamos bem. Não, mas tá bom, né? Não vai se inspirar no ruim, né? Vai se inspirar no bom, pô. Claro, tem que se inspirar num jogador bom, né? A Juventus ganhou, então Não, a uma Juventus chance de ir para a final. Apostando neles. Vai ser parelho. Essa disputa, olha... O jovem, quando é bom, ele sempre tem Bom, enfim, tem um monte de vantagens. Mas ele tem um problema na relação com o clube, que é a constante convocação para a seleção brasileira. Qual é o período do Mundial que vocês agora classificaram no Sul-Americano, no Uruguai, e vão para o Mundial? Não, mas o Mundial foi... O Mundial agora é em maio, acho. Mas foi o Mamute só. Junho. Foi o Mamute e o Biteco. Ele não tá. Não está na relação? Não tá não. É que ele estava na última competição agora. E eu acho que pro Wallace agora é a melhor notícia, não tá? Porque ele é titular Vai do ganhar Grêmio. sequência no Grêmio. O Grêmio perderia mais um titular e ele perderia a chance de novo. Mas isso é delicado, né, Wallace? Porque É uma faca de dois gumes. Faço uma pergunta para você que está vivendo isso, né? Tem a chance de disputar uma seleção, não é a principal, é a de base, mas a gente sabe que é uma vitrine boa. E a chance de ser titular no clube. Fica meio que E aí, dividido, cara? né? E aí? A gente fica meio que dividido, cara, mas acho que uns preferem a seleção, outros preferem o clube. Eu não procuro diferenciar muito. Para mim, estar jogando é o melhor, é o essencial. Porque hoje em dia, né, esse negócio de seleção de base é meio relativo, né? Sim. Porque o cara com 20 anos pode ir para a seleção principal, 21, É verdade, 22. é verdade. Então, acho que não vai perder a chance certeza. por não ter ido. Né? O Dunga está observando todo mundo, né?
certeza. Tem algum gatilho nos salários de vocês quando tem convocação para a seleção? Não. Nada. Não aumenta? Não, tem como é que se diz? Ajuda de custo? Não, na seleção, a seleção dá uma diária. Ah, sim, tem A uns. seleção Não, dá uma mas diária. o que o Zaldo está falando é em plano de carreira dentro do Grêmio. Não, Contrata por aquele X e deu. É X e deu. E até quando? 2018. 2018. É um contrato longo, né? É o Foi feito há segundo pouco. contrato. Meu segundo contrato. Porque o Eu primeiro cheguei de empréstimo. 16 a 19, depois pode fazer uma. Primeiro eu cheguei de empréstimo aqui, né? Estava emprestado. Aí depois eles me compraram. Que idade tá, Wallace? Tô com 20. Tá com 20. Olha, quando vocês ouvem algumas análises de que o time do Grêmio é só para ficar ali até o 10º, do 7º, 8º, até o 10º, como é que vocês interpretam isso? Não, a gente tem que servir de inspiração, né? De querer calar a boca de muitos que não acreditam no nosso time. Como no Campeonato Gaúcho estávamos em 10º, de repente estávamos na final. Acho que a gente tem que procurar trabalhar sem falar muito e esperar o que vai acontecer. Desses outros meninos aí, você já está afirmado, né? Digamos assim, o Júnior apareceu bem na lateral esquerda, o Lincoln apareceu bem, o Mamute. Quem é que vai? O Araújo, o Arthur, quem é que vai chegar? Cara, acho que o Lincoln tem um grande potencial, né? Tem tudo para chegar. Acho que se trabalhar, acho que ele chega. Ele parece ter personalidade, né? Tem muita personalidade. Impressionante. Eu vi entrevistas dele, ele é muito novo, né? Tem 16 anos, né? Já bota a camisa do Grêmio titular, profissional, e ele vai pra cima, ele mete dedo na cara de zagueiro. E tem que ter personalidade, né? Futebol é isso. Se não tiver, não joga. Uma folguinha pro Wallace aí para tomar uma aguinha. Vamos ouvir o diretor executivo do Grêmio, o Rui Costa, que falou ontem sobre a saída do Christian Rodrigues. Já no sábado, quando foi confirmada a segunda lesão muscular dele, nós tivemos uma longa conversa no hotel. Depois eu conversei com a comissão técnica. Ele é um jogador que nós fizemos uma situação bastante específica. A ideia é que ele pudesse ficar até junho conosco, para que nesse período ele pudesse agregar qualidade de equipe, para que ele pudesse praticar o maior número de jogos possíveis, a fim de que nós estabelecêssemos uma relação que pudesse até eventualmente fazer com que nós tivéssemos uma possibilidade de permanecer com ele. As lesões, o episódio do julgamento dele fez com que ele praticamente não jogasse no Grêmio. E como ele tem hoje um custo para o Grêmio fora da curva que nós temos de diretriz orçamentária, ele tomou a iniciativa de conversar conosco e dizer que ele não achava correto, na medida em que ele vai ficar no mínimo 2 semanas se recuperando uma lesão e logo em seguida, né, ele vai para a seleção uruguaia. Há uma informação de que ele possa ser convocado, é uma tendência. Nós estamos então discutindo a possibilidade de rescisão contratual dele, que nesse contexto em que evidentemente frustrou a todos nós, é o melhor, tendo em vista, como eu disse, o custo dessa operação, e a partir daí, havendo a rescisão, o Grêmio deixaria de desembolsar valores nesse período de quase 2 meses, e foi uma posição que, na minha avaliação, foi muito correta de parte do atleta e que, insisto, dentro daquilo que passou a ser uma grande frustração para todos nós, é o melhor. Muito bem, aí a palavra do Rui Costa, já vamos emendar com o Filipão. O Rui meio que deu a entender que foi um comum acordo. Partiu do Grêmio, o Christian achou legal também, porque não vai conseguir jogar, e depois, logo em seguida, vai ser convocado para a seleção uruguaia para a disputa da Copa América. E o Filipão, o que fala a respeito? Nós entendíamos e entendemos que ele vinha jogando por uma situação de transferência, de dificuldade que é normal quando se transfere de um continente para o outro, e nós temos isso já bem caracterizado nas contratações que nós e outros times fazem dentro do Brasil, que levam um certo tempo para essa volta, a readaptação ao nosso futebol, e o Christian sentiu essas dificuldades, principalmente no setor muscular, e não pôde nos ajudar como queria. Nós também não o ajudamos como queríamos, porque queríamos que ele tivesse mais visibilidade, inclusive. Mas isso é uma coisa do futebol que nós entendemos perfeitamente, e isso vai acontecer não só com o Christian, não só com o Grêmio, não só com os jogadores que a gente tem uma ideia de dar certo,
mas muitas vezes acontecerá no futuro com outros jogadores também, com decisões que a gente toma. Se vocês voltarem, vocês vão ver que ele foi punido com 4 suspensões no domingo antes da chegada, que ele chegou na terça ou na quarta. Então ele jogou e vinha jogando. Então, se ele vinha jogando, sendo titular no campeonato italiano, não é por milagre ou por mágica que ele vai deixar de uma semana não ter condições. Vai ter as condições. Ele jogou no domingo, foi punido no domingo, depois jogou no sábado aqui. As nossas condições, ao observar as reações ao trabalho físico e aos conceitos que ele foi submetido na parte médica, eram de que ele tinha boas condições. O problema foi o acúmulo, uma situação levou a outra, de uma lesão a outra, e a dificuldade. Mas claro que frustra, tanto a mim, contra o Grêmio, contra o atleta, principalmente. Mas é uma questão de que muitas vezes corre tudo bem, outras vezes não corre. E infelizmente foi isso que aconteceu. Aí, Filipão, deu uma acalmada geral, porque tem muita onda aí, que não houve... O departamento médico do Grêmio vacilou, era lesão de grau 2, tratou como grau 1, o Christian não estaria se comportando adequadamente, para todos os lados tem insinuação. Eu tenho uma dificuldade, Rec, de aceitar que tenha apenas o jogador a responsabilidade ou a culpa por tudo que aconteceu. Esse jogador, para começar, os jogadores uruguaios, de regra, são jogadores muito profissionais, assim como os argentinos também são muito profissionais. Alguém vai dizer, pô, tem uma exceção então, porque o Escoco veio para cá, não teve adrenalina, mas é verdade, é uma exceção. Normalmente os jogadores argentinos e uruguaios são profissionais, tanto que os europeus levam e valoram muito melhor esses jogadores do outro lado do Rio Uruguai do que os nossos aqui muitas vezes. Então eu tenho dificuldade... Quer que levem mais do que 1.000 brasileiros por ano? Tá bom. Não, eu estou dizendo na hora de valorizar o custo, a mão de obra, porque eles se adaptam mais fácil ao trabalho lá na Europa. Eles têm um jeito... Isso é verdade. Isso é verdade. Então eu custo a aceitar que toda a culpa do que aconteceu se possa colocar na conta desse rapaz. Agora, Chico, nós estamos vendo aí, Zé, Wallace, o toque refinado dele, né? Eu acho que essa é a maior frustração de todos nós. De não poder ver um jogador de exceção, que foi bem na Copa, né? Não, ele foi bem na Copa, é um jogador de técnica e raça, que é a característica uruguaia, né? De jogadores qualificados como ele, e poderia agregar muito para o Grêmio, evidente. Mas também a gente tem que fazer algumas leituras, né? Eu também tenho dificuldade para estabelecer um culpado. Pode realmente ter sido o azar, pode ter sido um erro de diagnóstico. As coincidências, né? Ele foi expulso no sábado, julgado no domingo e já chegou aqui suspenso. Pode ter sido falta de comprometimento dele, como algumas informações nos chegam, de que o Grêmio esperava um envolvimento maior. Pode ser tudo isso. Mas quando acontece esse tipo de coisa, o que se tem que fazer? Tem que rescindir. Exatamente. Comum acordo ou não, e eu acho até que é óbvio, me parece óbvio que seja um comum acordo, porque se o Grêmio optasse unilateralmente por rescindir o contrato com ele, pagar tudo, com um jogador lesionado, corria o risco de uma ação judicial. Então, e o Christian, me parece que nesse episódio, pela informação que chega, teve uma postura extremamente adequada, né? Não tô com clima, não tenho como jogar, vou embora. A seguir vamos falar sobre o empate do Inter 2-2 contra o Galo Mineiro, lá no Independência, em Belo Horizonte, pela Taça Libertadores da América e muitos outros assuntos. Já voltamos. Volta um preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, grande Wallace, volante do Grêmio, narrador José Aldo Pinheiro. Não dá para dizer que é grande, porque é baixinho. Mas é grande narrador, aí sim. E o Chico Garcia, da nossa Rádio Bandeirantes, AM 640 e da nossa TV Bandeirantes. E enquanto debatemos sobre o empate do Internacional 2-2 contra o Atlético Mineiro lá no Independência em Belo Horizonte, já aproveitamos para mostrar os últimos 6 jogos no Beira-Rio entre Inter e Atlético Mineiro, 6 vitórias coloradas na sequência. Nós já apresentamos esses lances no Donos da Bola durante a semana, né, Chico? Sabe que o pessoal nos corneteou, né? O Baldacio Ribeiro especialmente, dizendo, pô, estatística não serve para nada. Bom, se servia para o Horto, que era... Caiu no Horto, que era prejudicial ao Inter, serve para o lado positivo, né? Pô, os últimos 6 jogos com o Galo venceu 6, são 19 jogos que o Inter não perde para o Atlético Mineiro no Beira-Rio. 12 vitórias e 7 empates. Sabe que aqui, é que esse negócio de freguês também não existe, né?
Mas aqui o Internacional se dá bem contra os mineiros, né? O Internacional ganhou o primeiro título nacional contra o Cruzeiro. O Internacional eliminou o Atlético Mineiro de um campeonato brasileiro. Aquele gol antológico do Falcão com o Escurinho. Então, tem marcas. Foi a final da Copa União eliminando o Cruzeiro. Eliminando o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, né? Vocês assistiram o jogo na delegação lá? A galera acompanhou a Libertadores aí, Cruzeiro, São Paulo, Inter e Galo? Dá uma secadinha ou não? Não costumo fazer isso não. Eu assisti o São Paulo e o Cruzeiro. Assistiu São Paulo e Cruzeiro. Saiu bem. Eu duvido. Tá bem assessorado. Mas assistiu com o controle na mão. Controle remoto na mão. Tá bem assessorado. Mas assim, Wallace, vocês que enfrentaram o Internacional e certamente, se não acompanharam o jogo, estão vendo aí o Inter crescendo na Libertadores. Como é que tu tá avaliando esse Inter aí com possibilidade até? Eu sei que o nosso Rio Grande aqui não permite muitas vezes isso, mas acho que a gente tem que se despir desse tipo de coisa, né? O cara tem que analisar o rival, até porque enfrenta o rival ali adiante, né? Como é que você tá vendo esse Inter que você enfrentou e que agora tá na Libertadores aí? Acho que um time bom, cara. Um bom time, um rápido ataque. A gente sabe que eles foram muito superior a gente. Ruim demais. E o Márcio é um jogador muito inteligente. E é um time que está crescendo muito, cara. Não torço para que eles percam, mas também não torço para que eles ganhem, né? Tá certo. Acompanha o noticiário. Sim, E o próprio Filipão, né? O Filipão, o cara que ele acaba muito com isso. O Filipão talvez seja, depois do Renato, o maior ídolo da história do Grêmio. E o Filipão deseja sucesso pro Inter na Libertadores, vai lá e abraça o Diego Aguirre para acabar com esse negócio, né? O Tó tá lançando uma ideia interessante, Chico, para fazer no Donos da Bola, aí que tem mais frequência, que é de segunda a sexta. Qual é o maior ídolo da história do Grêmio? Filipão ou Renato? Eu acho que é o Renato. Será? É o Mundial, né, Rec? Ele tem o Mundial, mas o Filipão... 2 gols no Mundial. Não, tem tudo. O Renato foi jogador, foi treinador. Claro que o Filipão, como técnico, que a relação do Filipão com o Grêmio é de torcedor e de técnico. Como técnico, o Renato também. Sim, mas o Renato tem mais que o Filipão. Ele é torcedor, ele foi jogador, ele fez 2 gols no Mundial. Vocês querem dizer que a minha enquete a sugestão é imbecil? Então, Não. É isso. Quase. Veja bem. O Elisinho Dourado, o Wallace veio por cima. O Wallace já deu um carrinho aqui. Volante agora. Meteu a bola com o mato já. Não, a gente está dando a opinião de quem trabalha com isso, mas pode ser que o torcedor que está hoje, que tem uma juventude que não viveu o Renato, jogador, a festa com o Filipão. Tem 2 décadas aí, né? 80 e 90, né? Olha, eu tenho dúvidas, hein? Agora... Porque o Renato, uma época, disse que era carioca e tal, o Filipão não. Bom... Eu queria saber do Wallace se ele tem amigos, que tem muitos jovens nesse time do Inter, né? E que ele deve se não por ser contemporâneo, até mesmo encontrar a seleção de base e tal. Para tomar um refri e tal. Eu converso muito com o Paulão, cara. Paulão? O mais próximo, é baiano também. O Jefferson também acabei conhecendo aqui. O último Grenal acabou se falando, O Jefferson mas... tem uma carinha de velho, né? Carinha de vovô ele tem, cara. Ele é guri, né? Ele é guri Mas isso é bom. Isso é bom para assustar o atacante. Uma carinha de velho. Mas do Inter, quem eu mais converso é o Paulão. Será que não se atrapalharam no batizar o Jefferson? Tu já não conversou com ele sobre isso? Tu acha que ele é gato? Deve ser, né? Quantos anos tem o Wallace? 20? Eu tenho 20. 20. Puxa vida, hein? Esses meninos criados a Todd, né, velho? Não, e seleção tem tudo, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, Tem que né? Verdade. aproveitar. Já recebeu sondagens? O Rui Costa, ele algumas vezes disse, olha, já teve proposta pelo Wallace, já teve proposta pelo Luan. Você chegou ao seu conhecimento? A minha não chegou não, cara. Se chegou ao meu empresário. Eu não procuro me meter muito nesses assuntos. Mas ouviu, Zuzu? Eu ouvi sim. Mas eu não procuro me meter muito. Deixo pra eles, confio no trabalho deles. Eu tô tranquilo sobre isso. Olha o noticiário, dá um Google lá, Sim, o dá uma Wallace, olhadinha. vê o que a galera tá falando, assim. Dou uma olhadinha de vez em quando. É bom ficar por dentro das coisas. E quando toma uma porrada, assim, não sei. Eu não me lembro, assim, da gente cornetear, assim, né? Que o Wallace tá em evolução. Uma hora vai acontecer, né? Pô, o Wallace não jogou nada ontem e tal. Como é que recebe isso? Deve ser foda, mano. Deve ser chato. Deve ser chato. Mas, graças a Deus ainda não aconteceu comigo, mas tô preparado pra isso também. Sim, mas internamente, em algum momento, levou uma corneta do técnico, né? Porque isso é normal. não, aí, no treino,
no pós-jogo. Filipão é uma freira. Retribuiu o que fez de errado, né? Correu um pouco Como mais. é que é o tratamento de vocês? Porque ele já é um senhor de 60 e poucos anos. Sim, senhor. Ninguém pode senhor. falar em 7-1 lá. Tá louco. Não pode mesmo, não. Alguém já disse sobre isso, que não pode falar sobre a Alemanha? Não. Ele fala direto, ele. Ele é um cara muito emotivo, né, cara? Ele sempre bota isso Ele nas nossas... fala sobre a Alemanha? Sim, ele sempre fala, às vezes ele bota isso na nossa palestra como como eu posso te dizer? Uma coisa a ser... Uma lição? Tipo uma lição, uma vibração a mais. E ele disse que já sofreu tudo na vida com isso aí. Ele não tem mais o que sofrer. Então ele bota tipo uma lição pra gente, vai ser uma motivação a mais pra gente. Acho que ele aprendeu com o que aconteceu. Sim, aprendeu muito. Passa um ensinamento, né? Claro. Muito bem, nós vamos voltar na sequência, projetando a estreia da dupla Grenal no Brasileirão. O Grêmio vai com os titulares nesse domingo, 11 da manhã. Vamos falar sobre isso com o Wallace. Qual é a diferença de jogar às 11, jogar às 4, jogar às 10 da noite? E o Internacional estreia na Arena às 4 da tarde. O Inter diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com os reservas. Já voltamos. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa Wallace, volantão do Grêmio, narrador José Aldo Pinheiro, narradorzão da Rádio Bandeirantes AM 640 e o Chico Garcia, não dá para dizer comentaristazão, que é da Rádio Band AM 640 e da nossa TV Bandeirantes. Enquanto debatemos, acompanhamos a última vitória do Grêmio contra a Ponte Preta na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Vamos ver. Reina grande expectativa de... Lembra, Wallace, quem fez o último? Foi o Kleber. André Lima? Uma cobrança de escanteio? São os lances agora. Não lembro. Isso foi 2013, né? Porque assim, a Ponte estava na Série B no passado, né? Sim. Então, Jorginho treinava a Ponte Preta e Renato treinava o Grêmio. sabe que o Renato, a gente falou no Renato, eu acho o Renato injustiçado como treinador, porque muito se fala que ele não faz é bons técnico. trabalhos. Que os trabalhos dele, e recentes, no Grêmio especialmente, foram muito bons. Ele chegou à frente do Filipão, por exemplo. Em 2013 chegou mais perto do título do que o Filipão em 2014. Ele ganhou uma Copa do Brasil treinando o Fluminense e foi vice da América treinando o E Fluminense. sempre levou o Grêmio para Libertadores. Mas não ganhou título. Bom, quem é que ganhou nos últimos anos? Sabe que tem um colega nosso que é fã do Renato Guardarope chamado Hugo Vinck. Eu sou fã dele como técnico. Eu acho e aquele ele um vice? bom treinador. Sabe aquele negócio de colocar óculos escuros em coletivo? Ele é uma máscara do caramba, né? Jogar futevôlei e tal, isso parece que atrapalha um pouco o conceito dele. Não, eu acho que as pessoas têm inveja. Inveja. Não, Também. Porque ele é pegador, ele joga futevôlei dele. Será que ele pega ainda Ele tudo escolhe quem ele pega. Hoje tá... Você não põe família? Olha quem vai fazer o gol, olha. O Kleber Lajeador. Olha aí. Que coisa, né? Faz falta no time do Grêmio, Kleber. Mas o Kleber ficou meio afastado do grupo nos últimos tempos, né, Wallace? Ele não pegou o Kleber? Não pegou. Não cheguei a pegar. Caramba, tu vê, né? Eu vi ele treinando Faz separado. tanto tempo, o Wallace já tá aqui há mais de ano, cara. Como é que era a cena dele treinando separado? Ele estava treinando as ganhas ali, pegando firme, não? Mais ou menos. Mas os caras ficam mais no futevôlei, fazem um trabalhinho de 2 toques rapidinho e já era. Que loucura. Ô Wallace, esse jogo 11 da manhã aí, como é que é? O cara tem que almoçar às 9, tem que comer uma massa, um macarrão às 10 da manhã? É algo especial, né, nesse horário aí. Um jogo meio diferente, né, mano? Tomara que não pegue essa moda. Vocês não gostam? Eu, particularmente, não. Tem que acordar muito cedo, né? Cedo. Sou um cara que gosta de dormir um pouco mais. Não gostei muito dessa ideia. Mas qual é a não. programação? Tem que acordar que hora, tomar almoço? Ainda não passaram. Não passaram. Só amanhã. Pois é. Acordar com as galinhas, né? Tem que acordar, eu tô imaginando, né? antes Acordar delas, às né? 7 da manhã, comer um prato de massa às 9, né? Tem que dormir cedo, né? Cafezão com omelete, o diabo 4, lá pelas 6 da manhã, né? Pra poder dar... Mas tem o resto do dia disposto, né? livre, né? O bom é esse, né? Vai passar com a mamãe. Eu prefiro às 4. Não, a mamãe está em Salvador? Tá em Salvador. Tá aí. Bom, tá com a esposa aqui. Isso. Não tem filho? Não, graças a Deus. Tá em projeto? Não dá não. Muito cedo. Não casou por isso? Quê? Não casou por isso? Não.
Pois é, mas casou cedo, né, Wallace? Isso aí é porque já conhecia na verdade, ela. eu namoro, mas só que eu moro com ela. Entendi. Aí, Uma união estável é a mesma Isso, coisa, isso. não te preocupe. Se Sociedade de fato é a mesma coisa. se sair, o problema vai ser o mesmo. Não muda nada. Os efeitos jurídicos são os mesmos. Bom, Wallace, o Grêmio tem, se dizia antigamente, que a espinha dorsal era um grande goleiro, o Grêmio tem, Marcelo Groi. Tem zagueiro, tem centro médio e falta um centroavante, né? acho que hoje estamos faltando muito isso, né? Meio precário as coisas de centroavante. Mas acho que a gente tem que confiar no Yuri Mamute, tem que confiar no Brian, que a fase deles vão chegar, eles vão poder nos ajudar. O centroavante agora já não seria mais o caso, agora se fala atacantes, né? Tem Mas time o que não Brian, tem centroavante. No time do Grêmio é o 1. E o 1 é o Brian. E ele joga dentro da área. Ele fala com vocês que está azarado, que não está dando certo. Porque esse cara nós não conseguimos entender como é que ele não faz gol. Não chega. Porque ele está sempre bem posicionado. Sim, não chega a falar que ele tá Não dá para azarado, trocar mas de posição com ele, tu vai para centroavante. Fica de volante. Queria, tá? O cara está correndo atrás do O cara. Wallace já foi em meia? Se fosse possível, até que eu ia. Já fez gol eu não me lembro No agora. Grêmio, Não, ainda não fez gol no Não. Grêmio. Pô, Tem alguma comemoração especial preparada? Dancinha? Não é o perfil, pô, jeito não. sério, a gente Não é pra mim, não. Já dá para dizer que tá ganhando bem, não? Não, tem que ser mais, pô. É? Tem que querer mais. Ele mais tá certo. Mas já é ambicioso. Não, dá pra sustentar a família já. Ah, que coisa boa. Que bom. Já, mas está guardando? Já está sobrando para tem que guardar? guardar. Eu tenho um amigo meu, ele tem um perfil muito comum, muito conhecido, todo mundo sabe, um cara É. respira profundo e tal. Isso, é. Bem privilegiado. ele diz o seguinte, Wallace, ele é mão de vaca, ele é gringo, ele é mão de vaca. Ele diz, Zé Aldo, sempre tem que guardar de 10% a 20%, todo mês aquele tem que ficar guardado. Já te deram essa dica? Né? O próprio Fabiano me dá umas dicas muito boas, Rogério Brau, meu empresário. Legal. Minha mãe também me aconselha muito. A gente tem que guardar mesmo. A gente pensar não pode pensar só agora, né? Pensar no futuro. Eu tenho um outro amigo meu que diz o seguinte, ó. Veio para tratar. Juro não se paga, juro se Você recebe. quer sério. O Wallace, Tá uma consultoria de graça. Wallace, o Campeonato Brasileiro está começando, a gente viu o Felipão aí, não digo pessimista, né, mas realista, né? E a gente está analisando, o Grêmio vai ter que reforçar em alguns setores para poder melhorar nesse Campeonato Brasileiro. O que ele passou para vocês, depois da derrota no Gauchão especialmente, né? Agora está começando o Brasileiro, do tipo... Porque tem que começar bem, né? O brasileiro ele tem 38 rodadas, é claro que o insucesso agora no início não significa nada, mas começar bem é importante, né? Ainda mais jogando em casa, né? Para esse começo ele pediu para esquecer, né? Principalmente o Gauchão e procurar focar no Campeonato Brasileiro. A gente joga agora contra a Ponte, quarta-feira já tem jogo contra o CRB lá em Maceió e acho que a gente procurar esquecer o mais rápido possível o Campeonato Gaúcho. Quantos dias durou a tristeza do Gauchão? Se for ver até hoje, a gente dá uma Título é lembrança. título. A gente dá- A tristeza é maior que a vergonha de tomar aquela saranda e correr atrás dos Mas caras e não enxergar. ele não estava, quando ele entrou, terminou a festinha. É isso, né? É meio triste, né? Acho que a tristeza é maior. Agora são duas competições diferentes. Uma é brasileiro, é uma outra mentalidade, é um outro modelo de competição e outra é a Copa do Brasil. Como é que vocês conseguem... A gente tem que diferenciar os espíritos, né? De procurar matar logo o jogo lá em Maceió para que a gente possa descansar, porque no caso seriam 10 dias e 5 jogos. Acho que a gente procurar vencer por 2 gols de diferença lá, procurar descansar um pouco mais. Enquanto seguimos debatendo, vamos acompanhar a última vitória do Inter contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Internacional tem se dado bem lá na Arena. O Rec, esse time do Atlético Paranaense, ele é muito limitado, mas muito limitado. É claro que não chegaria ao ponto de dizer que o terceiro reserva do Inter é melhor que o Atlético. Até não sei se não é. É que a gente ainda tem que ver alguns jogadores que estarão
nesse elenco do Inter para disputar, esse time alternativo aí para Agora prova, né, Chico, que não brasileiro. existe milagre. O ano passado a gente cumprimentava o Atlético, bem que fizeram, abandonaram o campeonato estadual, foram excursionar na Europa. Não, é que 2013 deu muito certo. Em 2013 ele disputou quase a final lá da Copa do Brasil. Isso. Quase não, ele disputou a final da Copa do Brasil e chegou nas primeiras colocações do brasileiro. Mas 2014 não foi a mesma coisa. Alguma coisa de errado saiu de lá para cá, porque o Atlético está vendendo seus jogadores, ele vendeu o Marcelo para o Flamengo, agora ele acaba de vender o Natan, que era uma promessa, um menino da base, e eles não conseguiram formar um bom time, trocaram de técnico no primeiro semestre 2 vezes, já estão no 3º técnico do ano. Alguma coisa errada está acontecendo com o Atlético. Agora, o Inter não tem nada a ver com os problemas do Atlético, ele tem que aproveitar desse momento e tratar de ganhar, e tratar de ir pontuando. Porque a competição, quanto menos espera, já passou o tempo e aqueles pontos que tu deixou de ganhar, tu não consegue recuperar. E o Inter tem condições para isso. Não é uma equipe fraca, tem um grupo bom. Nós estamos falando de um time que não vai com alguns jogadores que serão preservados para o jogo do meio de semana, mas de qualquer maneira a qualidade persiste. Não, e aí os caras estão querendo espaço também, né? É a hora, né? Esse é o gol do Internacional. Não, Esse é gol anulado. Gol anulado. O Atlético Paranaense se acha, né? Ou Nossa se achava. Senhora. Esse é o Rafael Moura, não é possível. Mas olha só, nem faz os seus golzinhos, ué. goleador do Inter no Campeonato Brasileiro. Tu vê. ele deve ter jogado uns 80 jogos, fez 15 gols. Não, só tem 38, Zé. O Fred ficou... Não, a temporada toda. Não, a temporada ele foi goleador do Gauchão e goleador do Brasileirão. 13 no Gauchão e no Brasileirão fez 14 ou 15. Quem? O Rafael Moura. Não, o Rafael fez 8 no Brasileirão, se não me engano. 8 no Brasileirão. Mas eu acho assim, gente. Para 38 rodadas. O Rafael Moura é útil, cara. Claro que é. Ele não pode ser titular de uma equipe do tamanho do Internacional, que ainda mais tem Nilmar e Lisandro Lopes. Mas E tanto é verdade que o Diego estava analisando bem o elenco do Internacional, que quando ele escreveu o Lisandro Lopes, ele prescindiu do Rafael Moura. Ele passou a escalar o Lisandro Lopes como segunda alternativa. Mas ele não cortou da lista, né? Não, porque são 30. Não, o Internacional tem 36 no total. e outra. Daqui a pouco tem lesão, o Nilmar é um jogador frágil. Ele cortou o Bruno Gomes. Eles estavam falando mais do jovem. Bruno sendo preparado para ser lançado e ele não lançou. Mas o Bruno Zé, poderia jogar contra mas é que eu até joga o concordo Rafael. com isso, cara. Mas o Bruno não foi lançado, mas ele lançou outros tantos. Não, o handicap é favorável. Não, é o que estou dizendo em relação ao Rafael, o Rec tem razão. A avaliação é positiva por parte do Diego. Ele achou que o cara tinha que ser aproveitado. Mas como terceira A opção. direção tentou mandar ele para a China, que era para ficar bem longe do Beira-Rio, pelos gols perdidos no ano passado. Mas tem gente que acha que não. Há pouco nós estamos falando de centroavante. No Grêmio ele seria titular. Tem razão. O pior é que tu tem essa razão. Eu estava olhando o O Wallace aqui. Filipão ia adorar ele. Todas as coletivas tu ia ouvir E o elogios. Filipão gosta dessa característica, né? Do 9 fincado lá na frente, do time jogando para ele. Ele é o que o Filipão gostaria que o Brian fosse. Estava olhando aqui, Rec. De cabeça. Olha as tatuagens do Wallace, tem significado essas O Zé tatuagens. se apaixonou pelo joelho. Eu já tinha falado Você que se o joelho- apaixonou pela tatuagem. Eu me apaixonei, tô fazendo um registro aí. Eu tinha falado que o joelho era de guri arteiro, que é todo arranhado, de guri que tá caindo toda hora, né? Eu não quis falar das tatuagens para não ficar... Pra não ficar meio boiola. Tá só me olhando, fica... Tá, o que é a tatuagem? Fala agora, já que Tipo de eles vida puxaram. aqui. Tem um tipo de vida, né? Tem uma trampoleta, tem a data de meu nascimento. Tem aqui o nome de minha irmã, uma frase. Tem um brasão aqui? Tem uma O nome da irmã é? Que legal, hein? cruz, uma morando. Agora o Zé Aldo, eu só fiz o Zé Aldo fez o menino quase tirar a roupa. Não precisa Impressionante. Tem mais alguma tatuagem? Calma, mas Tem mais alguma tatuagem? Mas isso é muito comum, né? Entre os jogadores, né? Eu não sei se tem uma forma de... Como eles lidam muito com a imagem também, né? De querer se expressar. Mas o que a gente está vendo agora, né? Eles estão cobrindo o corpo, né? O Dudu que jogava aqui, tinha até o pulso aqui, aberto. A tatuagem do Zé Roberto do Hulk. Agora, que nome original tem a tua irmã? É Blessed? O quê? Não. Não, Zé Aldo, deixa eu te explicar o negócio. Blessed é bênção, é Abençoado. Agora vou ter que chamar os comerciais. Não, depois dessa aí. A seguir, vou chamar os comerciais aqui. A seguir tem muito mais preliminar aqui na tela da Band. Já voltamos. Com preliminar
preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa Wallace, volante do Grêmio, sonho em jogar na Europa, narrador José Aldo Pinheiro da Rádio Bandeirantes AM 640 e Chico Garcia da nossa Rádio Band AM 640 e TV Bandeirantes. Voltamos para projetar aí de novo a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, recuperar as informações do Filipão ontem, e acho que aí pode ser o ponto de partida desse bloco. O Filipão disse o seguinte: nós não podemos enxergar o Campeonato Brasileiro como enxergamos a Copa do Brasil, como enxergamos o Campeonato Gaúcho. Com um grupo enxuto, com um grupo pequeno, podemos encarar o Gauchão, como o Grêmio até encarou, em determinados momentos sofreu e tal, e a Copa do Brasil, mas o brasileiro não. Ou seja, o Grêmio vai às compras. Ele tem razão pelo seguinte, Rec, a Copa do Brasil é um jogo a cada 40 dias. Machucou, recupera, prepara, mobiliza e vai. O brasileiro é no talo, é jogo no meio de semana, é jogo no final de semana, e se não tiver grupo, vai machucando, vai perdendo, não repõe, vai perdendo os jogos. Uma boa, né? O Wallace está aqui, né? Mas eu até torço que isso não aconteça, mas se a gente for fazer a análise hoje, para você ganhar o Campeonato Brasileiro, e isso o Cruzeiro nos mostrou nos últimos anos, o São Paulo recentemente, precisa de um grupo, não é apenas um grupo, é um grupo muito recheado e qualificado. Mas o Grêmio desmente essa lógica. O Cruzeiro tinha 36 no grupo e o Inter com 34. 2008, o Grêmio começava o Campeonato Brasileiro exatamente como vai começar agora. Mas, Rec, na hora, como diria o nosso grande amigo Sérgio Couto, na hora da pomada, velho, ele perdeu. Por quê? Porque o São Paulo tinha mais grupo. O Celso Roth, que fez um brilhante trabalho naquela temporada, chegou no limite. Chegou no limite porque o Tuta era o centroavante, cara. O Reinaldo, o Tuta era um ano antes. Né? O Marcel era o Não lembro se o Tuta ainda estava no... Marcel Pereira, Reinaldo, Cheng Morales, não dá, cara. O Tuta foi melhor do que esses aí, é verdade. Foi vice da América. É verdade. Foi vice da América, vice brasileiro. Vê que a gente às vezes não olha para... Cheng Morales naquele time, né? Já passou cada figura. Nossa aqui, né? Senhora. Tem um amigo nosso que chegou para dois desses mais veteranos, o Orteman e o Morales, e para um outro jovem que estava surgindo numa calçada de um bar. E eles estavam tomando um whiskyzinho, amigo, na calçada do bar. Ele disse assim: para vocês dois, cara, gremista doente, e é artista da nossa sociedade, para vocês dois eu não vou falar nada porque já é caso perdido. Nossa Senhora. Assim, tomando whisky na calçada. Agora, para tu que é jovem, eu vou falar: larga esses dois de mão e vai para casa dormir. Um amigo nosso. O Wallace, tu sente uma cobrança do torcedor, ou até mesmo lá dentro, assim, porque o Grêmio está num jejum de títulos, precisa retomar esse rumo aí e tal. Sente ou até mesmo vocês se cobram? É isso. Acho que a cobrança tem que começar a partir da gente, não pode esperar pelos torcedores. Os torcedores cobram sim e a gente procura retribuir, mas infelizmente não está na nossa hora, né? Wallace, você treina cabeceio, vai junto com os zagueiros, com os atacantes, e que tipo de treinamento vocês fazem para aprimorar essa situação que define muitos jogos? Mais os cruzamentos, cabeceio, o Felipão cobra muito na bola parada ali. E você é bom cabeceador? Não muito. Qual é a tua altura? Acho que eu tenho 1,83. 8,3 não, 8,5. 1,85. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Parece mais, sabe? Porque quando tá chegando perto dos caras, os caras vão se encolhendo. Não, sério. Tu vem correndo como se fosse destruir o sujeito que tá na tua frente. Ele entrou no Grenal. E ele me estróia. Desses 5 brasileiros que jogam a Libertadores, quem é o melhor, Wallace? Pra mim é o Corinthians. Corinthians, ainda. E você acha que reverte? Reverte. Reverte? É mesmo? Eu também acho que reverte. Acho que reverte. Eu também acho, mas é difícil. É que se tomar um gol, acabou, né? Mas eu acho que não vai tomar. O Tite sabe armar o time fechado e vai matar com o Paulo Guerreiro. É agora ou nunca, né? É agora ou nunca. Mas aí adquire uma situação bem interessante. Isso é como uma carreira de cavalo. Tu vai fotografando e as posições vão se alterando. Neste momento, São Paulo e Inter, dentro dessa ideia da perspectiva das fotografias, estão com umas cabecinhas passando pelo Corinthians. Eu não acredito no Cruzeiro, acho que o Cruzeiro depende demais do De Arrascaeta, é um time que se tornou lento, previsível, concentra toda a sua criação num único jogador. Damião? Ele quer começar uma outra discussão, que é a nossa discussão. Não, mas eu estou dizendo que daqui a pouco... Da Rádio Bandeirantes. Desabrocha.
Até o Damião tá bem, lá, é bom jogador, mas o Cruzeiro enfraqueceu demais, né? E aí, perdeu os 2 principais jogadores, nenhum time resiste a isso, né? Não, perdeu todo mundo, ele desfez o time. Ele saiu o Marcelo Moreno, saiu o Borges, saiu o Ricardo Goulart, saiu o Everton Ribeiro, o Dedé tá machucado, o Júlio Batista, o Tinga, todo mundo. Ricardo Goulart, que jogava uma enormidade. Everton Ribeiro. Então, saiu meio time, né? Não tem como... existe uma sequência que a gente acompanha de alguns clubes, eles mantendo a base, você consegue ter uma sequência de títulos. Agora, quando há o desmanche, e invariavelmente acontece isso, aconteceu com o Inter, aconteceu com o Grêmio, aconteceu com o Corinthians, quando há o desmanche não tem como precisar um prazo para retomada. O Salzano está me lembrando aqui que em Minas, o Cruzeiro é tido como freguês do São Paulo. Sempre que chega na hora H, dá São Paulo. Mas o São Paulo é copeiro demais, né, cara? O São Paulo... já caiu para o Inter 2 vezes, né? Mas o São Paulo ainda assim é tricampeão do mundo, é o maior campeão de títulos internacionais aqui do nosso futebol brasileiro. E está dando a volta na temporada, hein? Estava mal na fase de classificação e agora, em relação ao Corinthians, né? E o Inter ainda segue como o principal time o São Paulo é uma potência econômica. Todos os jogadores gostam de jogar porque o São Paulo tem uma estrutura de clube europeu. Clube do Brasil. Tanto que agora, quando foi publicada essa medida provisória, que dava direito à renegociação de dívidas dos clubes, o presidente de São Paulo falou assim, isso aí é prêmio aos maus pagadores, o São Paulo paga todos os seus impostos em dia, e ele vai se incomodar, porque ele não tem interesse nenhum nesse negócio aí. Por quê? E por que nós, que pagamos em dia, não temos nenhum benefício? Mas o São Paulo andou numa ronha assim. Ele deve para banco, ele disse, mas ele não deve para o governo. Ele paga o seu imposto de renda, dos contratos, ele paga o INSS, o fundo de garantia, essas coisas, ele não deve nada. O Corinthians está numa encrencada, ou passa na Libertadores ou vai sofrer. Está devendo uma vela para cada santo e para Nossa Senhora um pacote. E não definiu ainda a renovação do Guerreiro, né? Não. O Guerreiro pede um caminhão de dinheiro, né? Wallace, o que te serve no Campeonato Brasileiro? Uma vaga para Libertadores ou vocês pensam em um título? Acho que uma vaga, vamos pensar primeiro... procurar uma vaguinha na Libertadores e o título, se for possível, né? Mais para frente a gente pensa nisso. Que você consiga realizar todos os seus sonhos, você é um cara muito simpático, né? Valeu. Os baianos são assim. São, gente boa. Não, mas o baiano geralmente é um cara extrovertido, alegre. O Wallace é um cara centrado, né? Sério e tal. Isso não é nenhum demérito, é virtude. É tu que tá dizendo, se botar uma musiquinha. Não, mas aí tá certo. Que dizem que baiano não nasce, estreia, né? Tá certo, tem que saber se portar em cada lugar de uma maneira diferente. Verdade. E essa parada de dar entrevista já acostumou ou ainda é tímido e tal? Tô tranquilo já. Música baiana, dança? Não, fico tranquilo, só olhando. Qual é o baiano que tu curte mais da música? Léo Santana. Léo Santana. Não, o Zé Aldo nem sabe o que é isso. Só perguntou quem é o Léo Santana? Deu pra nós aqui. Valeu, obrigado, Wallace. Obrigado, Zé Aldo. Parangolé, sabe o que é Parangolé? Narra o que no fim de semana? Estaremos amanhã transmitindo o jogo do Grêmio. Depois eu te mostro o Parangolé. Sábado que vem tem mais 11 da manhã. Até lá.